Cito aos senhores vereadores que registrem a presença para a devida verificação do quórum pelo senhor secretário. Senhora presidente, 8 vereadores presentes nessa sessão. Sob a proteção de Deus, iniciamos os trabalhos da 7ª sessão extraordinária do 3º ano da 13ª legislatura. Solicito ao nobre vereador Ângelo Botan para proceder à leitura do texto bíblico. Boa noite. Romanos 14. Porém, como invocarão aquele em quem não tem fé? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão falar se não houve quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: André, tira uma foto minha. Solicito ao senhor primeiro secretário que proceda à verificação de presença dos senhores vereadores através de chamada para o início da ordem do dia. Ana Paula Marciano. Presente. Angelina Lorenzon. Presente. Ângelo Botan. presente? Ed Carlos Candiani Luna presente. Eri Campos. Presente. Ezequiel Alves de Oliveira. Presente. João Toze. Presente. Jota Júnior. Presente. Márcio Galo. Osvando Ferreira dos Santos. Presente. Salvador Filomeno Poli. Presente. Tatiana Salles. Presente. Valdir Ceará. Ausente no plenário. 12 vereadores presentes. Gostaria de agradecer a presença da presidente do PMB, a Crislê, o Elber Falcade, coordenador de transporte e educação, seu Cláudio Suíço, presidente do PSDB, Jonas Furlan, secretário da Defesa Civil, e o Joaquim, diretor comercial Folha da Terra. Muito obrigado. Senhor Strabelli, muito obrigada pela presença. Primeiro item da ordem do dia, turno único de discussão e votação ao projeto de lei número 1676, de autoria do senhor prefeito municipal, que dá nova redação ao artigo da 4ª lei do número 2140, de 20 de dezembro de 2018, que estima a receita e fixa a despesa para o exercício financeiro de 2019 no município de Itupeva, estado de São Paulo. Em discussão. Palavra, presidente. Com a palavra, nobre vereador Eri. 676? Gostaria de agradecer a presença do Tarini, chefe de gabinete. Obrigada pela presença. Senhora presidente, nobres vereadores e vereadora, funcionários da casa, público aqui presente, eu tenho tratado recorrentemente a respeito da divergência e é natural que a gente, em alguns casos, a gente continue divergindo.
E, nesse caso específico, dentro da nossa Comissão de Orçamento e Finanças, eu fui voto contrário e voto vencido. Então, senhora presidente, eu vou tomar a liberdade de fazer somente a leitura do meu voto para que os nobres vereadores tenham ciência do meu posicionamento em relação à lei em questão. Voto em separado e contrário do projeto de lei 1676. Inicialmente, o prefeito municipal pedir à Câmara a autorização de abertura de crédito suplementar de 25%, cerca de 76 milhões. Confrontado quanto aos valores e à legalidade, retirou o PL inicial e a substituiu, então, diminuindo para 15%, cerca de 46 milhões. Isso porque, conforme informado pelo próprio prefeito, ter praticamente exaurido os 5% concedido pela Câmara Municipal, cerca de 15 milhões. No entanto, apesar de cobrado, injustificadamente não informou a fonte do crédito e demonstrou em suas justificativas apenas o valor total de R$ 7.229.545, o que equivale a aproximadamente 2,5%. Logo, por que então pede a essa casa 15%? Se precisa de mais, por que não demonstrou? O prefeito enuncia em sua justificativa uma lei de número 9.005, de 20 de julho de 2018, de Jundiaí, para exemplificar que em outras cidades a prática é comum. A lei em questão, pasmado, ao invés de corroborar, frontalmente contraria o proposto pelo prefeito municipal. O artigo 19 dessa lei diz o seguinte, essa lei de Jundiaí: os projetos de lei relativos aos créditos adicionais serão apresentados ao Poder Legislativo na forma e com o detalhamento estabelecido na Lei Orçamentária Anual, acompanhados de exposição de motivos que os justifiquem e indiquem as consequências dos cancelamentos de dotações propostas sobre a execução das atividades, dos projetos, das operações especiais e as respectivas metas. Seguindo o parecer do senhor Procurador-Geral dessa Câmara Municipal, senhor Éder Carlos Vila Candeu, parte desse processo orienta quanto à descaracterização da função do Legislativo previsto na Constituição e que, ao aprovar, a Câmara está escancarando as portas para os déficits orçamentários e aumento da dívida pública. Abre aspas. De nossa parte, como é sabido, comungamos do entendimento do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, conforme comunicado SDG 29/2010, no sentido de que, em nível elevado, aquela prévia concessão descaracteriza a função do Legislativo, abrindo portas para o déficit orçamentário e dele decorrente aumento da dívida pública. Tribunal de Gestão Financeira dos Prefeitos, Manual do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. A própria Comissão de Finanças e Orçamento, da qual eu faço parte, por unanimidade acatou o parecer do Tribunal de Contas e rejeitou as contas dos ex-prefeitos nos anos de 2012 e 2015, justamente por créditos suplementares. Conta de 2015. As folhas 16 consta, contribui para o descontrole fiscal o excesso de alterações orçamentárias equivalentes a 21,9% da despesa inicialmente fixada, que prejudicaram a prudência da gestão pública e equilíbrio exigido pelo parágrafo 1º do artigo 1º da Lei de Responsabilidade Fiscal. Conta de 2012. Chama a minha atenção, no particular, é o relatório. É o fato de que uma característica constante no processo de contas, evidenciando o mau planejamento e execução, é o excesso de abertura de créditos adicionais pelo Poder Executivo. Em todos os processos em que tenho atuado como relator, tenho deparado com essa característica negativa pelo Tribunal e que, via de regra, advém da má conduta do orçamento. De forma como está o projeto de lei, contraria as orientações do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e do Procurador da Câmara Municipal, é frontalmente contra a forma feita na cidade vizinha de Jundiaí e contraria os próprios relatórios elaborados pela Comissão de Finanças e Orçamento. E o voto do plenário contra as contas dos ex-prefeitos 2012 e 2015, o que gritantemente induz aos demais vereadores ao erro. Por parte do Legislativo, cabe a obrigação constitucional de assessorar e fiscalizar o Executivo, não abrir mão de sua responsabilidade legislativa e não permitir que a má gestão do dinheiro público prejudique as cidades e os cidadãos itubemenses, especialmente os mais carentes, sempre os mais afetados. Nada justifica transigir e errar novamente.
Portanto, o meu voto é contra. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, a questão de ordem, por favor. Pois não, nobre vereador. Gostaria de pedir a Vossa Excelência para fazer a leitura do quórum, devido à chegada do nobre colega Valdir Ceará. Pois não, nobre vereador. Solicito que faça a chamada novamente. A vereadora nosso Ana primeiro Paula, secretário. vereadora Ana Paula Marciano, Presente. vereadora Angelim Lourençon, Presente. vereador Ângelo Botan, Presente. vereadora de Carlos Candiani Luna presente, vereador Eri Campos, Presente. vereador Ezequiel Alves de Oliveira, Presente. vereador João Toze, Presente. vereador J. Júnior, Presente. vereador Márcio Galo, Presente. vereador Oswando Ferreira dos Santos, Presente. vereador Salvador Filomeno Poli, Presente. vereadora Tatiana Salles, Presente. vereador Valdir Ceará. Presente, excelência. 13 vereadores presentes, presidente. Continue em discussão. Peço a palavra, senhor Com a presidente. palavra, nobre vereador. Senhora presidente, nobres pares, senhora vereadora Ana Paula, nobres pares mais uma vez, público presente. Senhora presidente, nobres pares e senhores e senhoras, o parlamento tem prerrogativas próprias dele e ele próprio sabe o caminho por onde deve andar. É bem verdade que todos nós temos o livre-arbítrio de dizer se somos a favor ou se somos contra. O que não dá é para a gente usar 2 pesos e 2 medidas. Quanto à relação do que disse o vereador que me antecedeu, com relação a dívidas, eu posso dizer que dívida nós já estamos pagando, e muito, que é 2 milhões por mês. Então, não foi o Marcão Marco que fez despesa, foi o Marcão Marco que assumiu dívidas, que aí está. Diante desse pedido, dessa propositura do Executivo, você não consegue agradar todo mundo. 25, aí mata o boi. 15, também fica difícil. Então, quero lembrar também que, acompanhado dessa justificativa, aqui o vereador que me antecedeu citou que a Prefeitura usa como referência a cidade de Jundiaí, tendo o índice que eu vou ler das cidades, que não foi só Jundiaí. Aqui. Que não foi só Jundiaí. Governo do Estado de São Paulo, 17%. Município de Jundiaí, 10%. Município de Várzea Paulista, 15%. Município de Louveira, 15%. Município de Jarilu, 15%. Município de Campo Limpo Paulista, 15%. Município de Cabriúva, 10%. Município de Dayatuba, 17%. Município de Campinas, 17%. Então, se der pau no Tribunal de Contas, vai dar nessas cidades todas, não só Itupeva, né? Então, o vereador Eri pediu a parte. Só para esclarecimento, nobre vereador, eu agradeço a concessão de Vossa Excelência para o meu parte. Eu só citei a lei, nobre vereador, para dizer que ela foi mandada à nossa casa para corroborar esses procedimentos de crédito suplementar nesses percentuais. No entanto, dentro dessa lei de Jundiaí, ele enuncia algumas obrigações que na nossa lei também deveria requerer. Só para esclarecer, os projetos de lei relativos aos créditos adicionais serão apresentados ao Poder Legislativo, na forma e com o detalhamento estabelecido na Lei Orçamentária Anual, acompanhados de exposição
dê motivos que os justifiquem. É só nesse sentido, nobre vereador. Em relação aos percentuais, no caso de Jundiaí, 10%. Em outras cidades, 15%. O que, na verdade, é natural essa questão do crédito suplementar. Para mim, é ponto pacífico. No entanto, o que eu questiono é o enunciado da lei em que não diz de onde é que vai tirar, para onde vai colocar. Só nesse sentido. Eu agradeço a sua parte, nobre vereador. Fica à vontade, nobre colega. Esqueci aqui, peço desculpas ao chefe de gabinete, Tarilli, nessa ocasião aqui representado o seu prefeito municipal. Seja bem-vindo, Tarilli. Nobres colegas, a cidade tem que andar, a cidade não pode parar. Nós temos muito o que fazer e precisa ser feito. Conto com o voto e o apoio de vocês, não para Oswanda, para a cidade de Itupeva. Continue em discussão. A palavra, presidente. Com a palavra, nobre vereador. Obrigado. Eu peço permissão para falar daqui mesmo, presidente. Pois não. Eu gostaria de ter contribuído bem mais com a discussão desse tema, entendendo que é um tema de grande importância para todos nós. Isso não foi tão possível assim. Há um ano atrás, eu fiz os mesmos questionamentos, eu fiz o mesmo pedido de informação. Eu me lembro de uma situação na tribuna em que eu falava, a gente precisa saber de onde vem, para onde vai, que é o texto que a gente está falando aqui. Quero dizer que meu voto, meus argumentos, minhas opiniões são minhas. Eu tenho total liberdade para, quando entender que devo aprovar um projeto, fazê-lo, e quando entender que devo reprovar, e para isso não preciso ser dirigido por ninguém. São minhas opiniões refletidas no meu voto. E esse questionamento eu fiz na audiência pública dias atrás, o mesmo questionamento, tá? Questionando de onde vem para onde vai. Nós precisamos, como ente fiscalizador que somos, destas informações, porque somos nós cobrados. Não é? E eu entendo toda a situação que o município está, mas lá na frente nós seremos cobrados pelos nossos atos de hoje também. Tá? E nós não temos essas informações. É só isso que eu queria colocar. E quando o secretário questionou que essa conversa poderia prosperar, eu disse o seguinte: nada impede que o executivo envie um projeto para casa, especificando de onde vem para onde vai. E ele disse, olha, mas isso vai engessar demais e tal. Eu disse, olha, a conversa ela poderia prosperar, ter avançado muito mais, se lá atrás o executivo já tivesse essa disposição e tivesse encaminhado para casa. É o mesmo pedido que eu faço para a área da saúde e para tantas outras áreas, é o mesmo foco, né? A gente precisa de mais informações. Muito obrigado. Continue em discussão. Em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Não, não é nominal. Não é nominal. Desculpa, mas... Aprovado com 8 favoráveis e 4 contrários. Vocês desculpam, mas é que eu fui lendo rápido e não era nominal. Mas deu tudo certo, né? 8 favorável e 4 contrário. Segundo item da ordem do dia, turno único de discussão e votação ao projeto de lei complementar 537, de autoria do senhor prefeito municipal, que revoga o dispositivo da lei complementar número 99, de 30 de março de 2004. Em discussão. A palavra, presidente. Com a Mais uma palavra. vez, peço autorização para falar daqui rapidamente, né? Eu só gostaria que... nada contra, né? Nada contra. Nada contra e também, no momento, nada a favor, porque eu não estou entendendo qual o objetivo, né? Nesse momento, de sacar essa instalação. Eu só gostaria depois que o Executivo especificasse para a gente, porque hoje ela atende, né, um bairro todo, né? Então, seria interessante que essas instalações continuassem, né, a serviço dos moradores lá daquele bairro, e a gente gostaria de muita clareza nisso. Então, é só isso que eu tinha que colocar. Muito obrigado. Palavra, presidente. Com a palavra, nobre vereador Ezequiel. Eu lembro que esse projeto de lei foi na época do prefeito Dorival Raimundo. 2004, né? Isso foi uma indicação minha, que eu trabalhei muito com o seu Dorival, para que tivéssemos essa associação, e agora parece que houve
um acordo entre os diretores da associação, haja visto que há algumas pendências jurídicas no nome da empresa, no CNPJ da empresa, que está instalada lá. E, desta feita, eu entendo que, se foi de comum acordo, o município poderá usar aquele local junto com os moradores que ali ainda fazem as atividades, com todos os utensílios que tem lá, e melhorar aquela área. Eu acho que ela pode melhorar agora, voltando para a municipalidade, porque, como estava em nome da associação, a prefeitura não poderia fazer ali nenhum benefício. Eu só sinto que é um projeto que eu trabalhei muito, o seu Dorival questionou muito, mas acabou, lembra, né, doutor Éder? Mas acabou atendendo o pedido do vereador, que seja para melhor daquela vila, que seja para melhor da população. Obrigado. Continue em discussão. Em votação agora, solicito ao senhor secretário que decline os nomes dos senhores vereadores que deverão anunciar seus votos apenas dizendo aprovo, rejeito ou me abstenho. Ana Paula Marciano. Aprovo. Angelina Lourençon. Aprovo. Ângelo Botan. Aprovo. Edi Carlos Candiani Luna, aprovo. Eri Campos. Aprovo. Ezequiel Alves de Oliveira. Aprovo. João Toze. Aprovo. J. Júnior. Aprovo. Márcio Galo. Aprovo. Osvando Ferreira dos Santos. Aprovo. Salvador Filomeno Poli. Aprovo. Valdir Ceará. Aprovo. Aprovado por unanimidade. Terceiro item da ordem do dia, turno único de discussão e votação, o projeto de lei complementar número 539, de autoria do senhor prefeito municipal, que altera o anexo 9º da lei complementar número 389, de 11 de novembro de 2015, que dispõe sobre os planos de carreiras, a criação de transformação e a extinção de cargos e funções dos servidores públicos vinculado ao regime jurídico estatutário, integrantes dos quadros de pessoal dos órgãos da administração direta e indireta do Poder Executivo, do município de Itupeva e de outras providências. Em discussão. Palavra, presidente. Com a palavra. Posso falar daqui mesmo? Pois não. Só para orientar alguns funcionários públicos que aqui estão, que não se trata de nenhuma revogação de lei estatutária, mas sim de mudança de uma nomenclatura relativa aos professores da educação básica. Não se trata de nenhuma alteração, a não ser uma nomenclatura que está ali na página 143, se não me engano, do projeto, para que seja dada uma nova redação somente no caso de professores da educação básica, mas não muda nada, apenas a nomenclatura. Continue a discussão. Palavra, presidente. Vou falar daqui mesmo. Só para complementar o que o vereador Ezequiel falou, altera os requisitos para ingresso na especialidade da educação de jovens adultos do cargo de professor da educação básica. Então, acho que é um maior nível de qualificação, uma melhora aí nos próximos concursos, acredito eu, que a prefeitura vai ter aqui no município de Itupeva. Continue a discussão. Solicito ao senhor secretário que decline os nomes dos senhores vereadores, que deverão anunciar seus votos apenas dizendo aprovo, rejeito ou me abstenho. Vereadora Ana Paula Marciano. Aprovo. Angelina Lourençon. Aprovo. Ângelo Botan. Aprovo. Edi Carlos Candiani Luna, aprovo. Eri Campos. Aprovo. Ezequiel Alves de Oliveira. Aprovo. João Toze. Aprovo. J. Júnior. Aprovo. Márcio Galo. Aprovo. Osvando Ferreira dos Santos. Aprovo. Salvador Filomeno Poli. Aprovo. Tatiana Salles. Desculpa, Tati. Vereador Valdir Ceará. Aprovo. Aprovado por unanimidade. Encerrada a ordem do dia, solicito ao senhor secretário que proceda à verificação da presença dos senhores vereadores através de chamada. Chamada dos nobres vereadores. Ana Paula Marciano. Presente. Angelina Lourençon. Presente. Ângelo Botan. Presente. Edi Carlos, presente. Eri Campos. Presente. Ezequiel Alves de Oliveira. Presente. João Toze. Presente. J. Júnior. Presente. Márcio Galo. Presente. Osvando Ferreira dos Santos. Presente. Salvador Filomeno Poli. Presente. Tatiana Salles. Presente. Valdir Ceará. Presente, excelência. Com 13 vereadores presentes, nada mais havendo a ser tratado nesta sessão, a declaro encerrada, agradecendo a todos os presentes e que Deus acompanhe.